Esse podcast é uma produção independente e não reflete a opinião da emissora. Podcast Panorama da Notícia. Oferecimento Grupo Nova Aliança. Tradição e qualidade no setor de laticínios. Produzimos queijos mussarela, provolone, creme de leite e creme de soro de leite com excelência do campo à indústria, garantindo sabor e confiança. Laticínios Nova Aliança, referência em alimentos. Na Agrocarmo, tem tudo pro campo e agora também para sua casa. Você encontra saúde animal, pecuária leiteira, manutenção em tanques e ordenha, produtos de higienização leiteira, medicamentos veterinários e as deliciosas rações Especial Dog para o seu cão e gato. E tem novidade! Agora também oferecemos instalação e manutenção em refrigeração, além de conserto de eletrodomésticos como geladeiras, freezers e muito mais. Atendemos Carmo do Paranaíba e toda a região. Anote aí, WhatsApp 34 3851 4698 ou venha nos visitar na Avenida Presidente Tancredo Neves, 1500, bairro Paraíso. Agrocarmo, do campo ao lar, cuidando de tudo para você. Rações Triângulo Agroquintinos, mais de 30 anos de experiência, referência em nutrição animal na região. Rações Triângulo Agroquintinos conta com a melhor e mais moderna fábrica, 100% automatizada, especializada na produção de suplementos minerais, proteinados e núcleos para bovinos de corte, confinamento e rebanho leiteiro. Rações Triângulo Agroquintinos, comprometida em servir o produtor rural com excelência. Faça contato, telefones 3851 9115 e 999610001. A pessoa bem informada está à frente de seu tempo. Está no ar o Panorama da Notícia. Olá para você, boa tarde. Hoje é sexta-feira, 30 de maio de 2025, está no ar mais um Panorama da Notícia, atualizando que a informação em Rio Paranaíba e toda a região para você. Eu sou Gilberto Martins e a partir de agora eu te deixo muito bem informado. Parente de cantor famoso é preso por ciúme contra a ex-companheira em ação da Polícia Civil de Rio Paranaíba em Patrocínio. Há acidente com 5 caminhões interdita a BR-354 próximo a Campos Altos. Despachantes de Carmo do Paranaíba alerta sobre a atuação de profissionais clandestinos no município. E ainda, preso destrói vaso sanitário em busca de drogas, não encontra e cela do presídio tem que ser interditada. Isso e muito mais, a partir de agora no seu Panorama da Notícia. Muito bem, nós começamos a edição dessa sexta-feira trazendo as informações da Polícia Civil de Minas Gerais, que por meio da Delegacia de Rio Paranaíba, com apoio da Regional de Patrocínio, prendeu nesta quinta-feira um homem de 47 anos, parente de um cantor famoso, investigado por diversos crimes cometidos contra a ex-companheira moradora de Rio Paranaíba. A prisão foi resultado de uma minuciosa investigação iniciada no começo de 2024, quando a vítima procurou a Delegacia de Rio Paranaíba, relatando que estava sendo extorquida e que conteúdos íntimos estavam sendo divulgados sem autorização pelo ex-companheiro. Extremamente abalada, ela também revelou ter pensamentos suicidas, o que exigiu uma resposta imediata da equipe policial. A investigação, conduzida pelo delegado Guilherme Campos, colheu depoimentos e reuniu provas que levaram ao pedido de prisão preventiva deferida pela Justiça em junho de 2024. Desde então, o investigado passou a se ocultar da ação do Estado, permanecendo foragido por cerca de um ano em Patrocínio. Com apoio da área de inteligência, a equipe da Delegacia de Rio Paranaíba identificou o local onde o suspeito estaria escondido e realizou a operação culminando em sua prisão. No imóvel foram apreendidos um celular, um computador e serão periciados por possivelmente conterem provas adicionais. Após os trâmites legais, ele foi encaminhado para o presídio de Patrocínio, onde segue à disposição da Justiça. Entre os crimes apurados estão a divulgação de cena de sexos, extorsão,
crime de corrupção de menores, entre outros. A Polícia Civil de Rio Paranaíba reforça seu compromisso com a proteção das vítimas, especialmente mulheres em situação de violência, e segue atuando com firmeza no combate a crimes cometidos no contexto de relacionamentos abusivos, garantindo justiça e segurança à população. Na madrugada desta quinta-feira, por volta das 5 horas da manhã, um acidente envolvendo 5 caminhões de carga foi registrado na BR-354 no município de Campos Altos. O sinistro provocou a interdição total da via nos dois sentidos, afetando aproximadamente 8 quilômetros da rodovia. Segundo informações apuradas, o acidente teve início quando o dolly do segundo semi-reboque de um caminhão Iveco, que tracionava 2 reboques, se desprendeu do conjunto. Antes de se soltar completamente, o dolly arrastou o primeiro semi-reboque, que acabou tombando na pista. Em seguida, o dolly e o segundo reboque também tombaram, obstruindo a pista. Logo atrás do conjunto seguia um caminhão Mercedes-Benz 1620, que ainda conseguiu desviar parcialmente dos reboques tombados, mas colidiu com a estrutura do semi-reboque, que permanecia engatada ao caminhão trator. Na sequência, um terceiro veículo, um caminhão Mercedes-Benz de cor azul, que vinha no sentido oposto, conseguiu evitar uma colisão direta com a caçamba solta, mas acabou atingindo o engate do dolly e ficou parado no local. Com isso, a Polícia Militar foi acionada e compareceu ao local. A rodovia permaneceu interditada nos dois sentidos para a remoção dos veículos e limpeza da pista, o que gerou um congestionamento por vários quilômetros na região. Por volta das 12 horas, a pista foi totalmente liberada pela Polícia Militar e pelo Corpo de Bombeiros. Agora, em Carmo do Paranaíba, despachantes documentalistas emitiram alerta à população local e da região sobre a atuação de despachantes clandestinos no município. Segundo os profissionais credenciados, essas pessoas vêm causando sério prejuízo aos cidadãos que realizam processos incompletos, mal feitos e sem qualquer respaldo legal, o que pode comprometer a documentação de veículos e gerar danos futuros. De acordo com o comunicado, a Polícia Civil já foi acionada e recebeu o nome de possíveis envolvidos na prática ilegal. As investigações estão em andamento para coibir essas ações desses indivíduos. A categoria lembra que o exercício ilegal da profissão configura a contravenção penal, conforme prevê o artigo 47 da Lei de Contravenções Penais 3.688/41, cuja penalidade inclui prisão, multa e processo civil. Os despachantes reforçam que a regularidade e o conhecimento técnico são fundamentais para garantir a segurança e a legalidade dos trâmites relacionados à documentação veicular. A orientação é para que a população procure sempre profissionais credenciados e exija a comprovação da autorização do exercício da atividade. Agora, em Patos de Minas, um incidente ocorrido na tarde da última quarta-feira chamou a atenção no presídio Sebastião Satiro, onde um detento quebrou um vaso sanitário da cela onde estava custodiado, alegando estar procurando drogas ilícitas que supostamente estaria escondido no local. Nada foi encontrado e a cela teve que ser interditada. Ele vai responder por dano qualificado. De acordo com o relato, o detento de 27 anos estava na cela 43 do pavilhão 1, teria danificado completamente o vaso sanitário por volta das 20h45. Ele mesmo acionou os policiais para relatar o estrago. O detento afirmou que quebrou o equipamento para tentar recuperar substâncias ilícitas que estaria escondida dentro do vaso, mas não conseguiu encontrar o material. Apesar da alegação, a revista foi realizada na cela pelas equipes do presídio e não encontrou qualquer vestígio de drogas. Com a destruição do vaso sanitário, a cela 43 precisou ser imediatamente interditada, pois ficou inutilizável e apresentava riscos devido a fragmentos de material cortante espalhados pelo local. O fato foi atestado por 3 policiais penais que atuam no presídio. O caso foi registrado também como dano qualificado, previsto no artigo 166 do Código Penal, de forma consumada. A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia da Polícia Civil para as demais providências. Este é mais um incidente que chama a atenção para as condições do sistema prisional e a circulação de entorpecentes dentro das unidades, mesmo com vigilância constantes dos policiais penais. Em Vazante, o homem acusado de assassinar a ex-namorada a facadas em março desse ano foi preso em Vespasiano, na região metropolitana de Belo Horizonte, na noite da última terça-feira. O autor, de 32 anos, estava foragido desde o dia do feminicídio. Segundo a Polícia Militar, os policiais foram informados de que o foragido da Justiça estaria vivendo no bairro Pampulha, em Vespasiano. Os policiais ainda foram informados de que o homem estaria transitando em um carro de cor prata. A equipe policial foi até o local e encontrou
o autor, que estava acompanhado de uma mulher, namorada de Vespasiano. Os dois se conheceram em uma boate de Varjão de Minas, onde a mulher trabalhava. O autor foi preso e conduzido para o presídio de Lagoa Santa, região metropolitana de Belo Horizonte, e segue à disposição da justiça. Segundo a polícia, desde o dia do crime e da expedição de mandado de prisão, os policiais de Patos de Minas, Varjão de Minas e Lagoa Formosa buscaram informações para localizar o suspeito. Vamos saber como está o tempo. Minas Gerais terá uma sexta-feira de céu claro a parcialmente nublado, com possibilidade de geada no Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba e Sul-Sudoeste. Céu nublado com chuva isolada no Jequitinhonha, Mucuri, Rio Doce e Zona da Mata. Céu parcialmente nublado com possibilidade de chuva isolada na Central Mineira, Oeste e Metropolitana. Demais regiões, céu claro a parcialmente nublado. A temperatura varia de 4 graus no sul de Minas aos 34 no norte. BH terá uma sexta-feira de céu nublado a parcialmente nublado, com possibilidade de chuva isolada e de curta duração. Aqui na capital mineira, a temperatura máxima deve chegar aos 24 graus. Repórter Aline Neves. Após um pequeno intervalo, novas notícias. Muito bem, após o intervalo comercial, você vai acompanhar que Tarcísio confirma encontros, mas nega conversas sobre golpe com Bolsonaro. E que no Dia Mundial da Esclerose Múltipla você vai entender como essa doença atua. É daqui a pouquinho, após o intervalo comercial. Podcast Panorama da Notícia. Grupo Nova Aliança. Há 26 anos levando qualidade para o mercado. Desde 1999. Da pecuária leiteira à indústria de alimentos. Garantindo os melhores produtos para food service, distribuidores e consumidores finais. Laticínios Nova Aliança. Excelência e tradição em cada produto. Na Agrocarmo, tem tudo pro campo e agora também para sua casa. Você encontra saúde animal, pecuária leiteira, manutenção em tanques e ordenha, produtos de higienização leiteira, medicamentos veterinários e as deliciosas rações Especial Dog para o seu cão e gato. E tem novidade! Agora também oferecemos instalação e manutenção em refrigeração, além de conserto de eletrodomésticos como geladeiras, freezers e muito mais. Atendemos Carmo do Paranaíba e toda a região. Anote aí, WhatsApp 34 3851 4698 ou venha nos visitar na Avenida Presidente Tancredo Neves, 1500, bairro Paraíso. Agrocarmo, do campo ao lar, cuidando de tudo para você. Rações Triângulo Agroquintinos, mais de 30 anos de experiência, referência em nutrição animal na região. Rações Triângulo Agroquintinos conta com a melhor e mais moderna fábrica, 100% automatizada, especializada na produção de suplementos minerais, proteinados e núcleos para bovinos de corte, confinamento e rebanho leiteiro. Rações Triângulo Agroquintinos, comprometida em servir o produtor rural com excelência. Faça contato, telefones 3851-9115 e 99961-0001. Retomamos para que você saiba o que está sendo notícia hoje. O que vai pelos esportes. Estamos de volta e você vai acompanhar agora as informações do esporte com João Vitor Cirilo. O Galo empatou na noite desta quinta-feira na Arena MRV com o Cienciano. João Vitor, seja bem-vindo. Estamos chegando para falar de futebol nesta sexta-feira, após o Atlético empatar com o Cienciano em casa, encerrando de maneira melancólica a sua primeira fase, a fase de grupos da Copa Sul-Americana. Este resultado faz com que o Galo tenha que jogar o play-off que vale vaga às oitavas de final da Copa Sul-Americana, porque terminou como segundo colocado. O líder foi justamente o Cienciano, que veio a Belo Horizonte para jogar por um empate e conseguiu. O Atlético que marcou com o Lianco no finalzinho já do primeiro tempo, e o mesmo Lianco cometeu o pênalti no último lance da etapa inicial e Cueva cobrou, empatou por 1-1. Eu nem acho que foi pênalti não, sendo bem sincero, mas fato é que o Galo não conseguiu na etapa complementar
levar perigo ao time adversário. E o pior, né? Uma bagunça completa, jogadores errando lances básicos, uma bagunça coletiva promovida pelo treinador, e o Atlético vai jogar o play-off da Copa Sul-Americana contra o Atlético Bucaramanga, equipe colombiana que estava na Copa Libertadores no grupo do Fortaleza, terminou como terceira colocada e vai ser adversária do Atlético. Galo decide em casa, jogos no mês de julho, previstos para as semanas dos dias 16 e 23, após a parada do Super Mundial, né, do novo Mundial de Clubes, a Copa do Mundo de Clubes da FIFA, vai ser disputada nas próximas semanas. Fim de semana tem o Ceará, um dos melhores mandantes do Campeonato Brasileiro, empatado com o Cruzeiro. Domingo, 6h30, o jogo vai ser na Arena Castelão. Vejamos o que o técnico Cuca promoverá na equipe titular. Cuca que fez críticas na entrevista coletiva aos jogadores e também assumiu que não tem um time ideal, que não conseguiu ainda encontrar um time ideal. Cuca foi muito claro quanto a isso na entrevista coletiva no pós-jogo. Repercussão completa está no YouTube Itatiaia Esporte e também no nosso site itatiaesporte.com.br. Cruzeiro vive uma fase bem melhor, né? Cruzeiro não tá na Sul-Americana. Aliás, deixa eu passar aqui os confrontos totais aí, todos, né? Dos playoffs das oitavas de final da Sula. Alianza Lima e Grêmio, San Antônio Bulu e Once Caldas, Atlético e Bucaramanga e Atlético Mineiro, né? O Galo, Bolívar e Palestino, Bahia e América de Cali, Independente Del Valle e Vasco da Gama, Universidade de Chile e Guarani do Paraguai, Central Córdoba e Cerro Largo. São os duelos aí das oitavas. O Cruzeiro está preocupado com o Campeonato Brasileiro e um jogo do fim de semana que ele pode ser líder, né? Pode terminar a rodada do fim de semana como líder do Campeonato Brasileiro. Enfrenta a equipe do Palmeiras em Belo Horizonte. E a notícia positiva para os comandados do Jardim foi a presença de Wanderson, mais uma vez trabalhando. Ele que teve uma questão aí que o tirou de campo, problema físico, já fazendo esse fortalecimento para quem sabe estar à disposição e como titular no fim de semana, né? Wanderson é uma possibilidade claríssima de que ele jogue, comece esse duelo contra o Palmeiras. Mineirão domingo, abarrotado, 7h30 da noite, duelo entre Cruzeiro e Palmeiras, 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Um grande jogo que, é claro, vamos acompanhar e repercutir aqui na programação. Falei dos jogos dessa quinta-feira. Fortaleza perdeu para o Racing 1-0 fora de casa, mas avançou às oitavas da Libertadores juntamente com esse adversário. O Grêmio, que venceu o Sportivo Luquem por 1-0, terminou como segundo na sua chave da Sul-Americana. E o Fluminense, que terminou vencendo o Once Caldas por 2-0, assumiu a liderança do seu grupo e é o único brasileiro a avançar diretamente à fase oitavas final da Copa Sul-Americana. Informações do futebol lá com o repórter João Vitor Cirilo. Um abraço para você. Agora vamos a Brasília. Tarcísio confirma encontros, mas nega conversa sobre golpe com Bolsonaro. O Supremo Tribunal Federal ouviu há pouco testemunhas no processo que apura a suposta tentativa de golpe de Estado após a derrota de Jair Bolsonaro nas eleições presidenciais de 2022. Quem depôs nessa sexta pela manhã foi o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, ex-ministro de Bolsonaro, que afirmou que nunca teve conhecimento de qualquer plano golpista. Segundo ele, após a eleição, ele encontrou um Bolsonaro triste e resignado e que em nenhum momento o ex-presidente falou sobre qualquer tipo de ruptura institucional. Tarcísio, que foi ministro da Infraestrutura durante o governo de Bolsonaro, disse também que as visitas que fez ao ex-presidente foram de cortesia e para tratar sobre a discussão sobre a transição de governo em São Paulo. Já o senador Ciro Nogueira, ex-chefe da Casa Civil, também negou qualquer irregularidade. Contou que foi nomeado por Bolsonaro para liderar a equipe de transição e que tudo foi dentro da normalidade. Ciro também relatou que o ex-presidente se recolheu por problemas de saúde e que durante esse período não houve nenhuma tentativa de impedir a posse do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. De Brasília, Pedro Nascimento. Alta do IOF vira nova batalha entre governo e Congresso. Especialista ouvido pela Itatiaia acredita que se o Congresso Nacional revogar o decreto do governo federal que aumenta o IOF, a base do governo Lula pode sair desestabilizada, já que não se registra a derrubada de um decreto presidencial há pelo menos 25 anos. Como a Itatiaia acompanha, a alíquota do imposto sobre operações financeiras foi unificada em 3,5%.
A medida visa arrecadar mais de 20 bilhões de reais a mais neste ano e 41 bilhões em 2026. Com isso, algumas transações financeiras do dia a dia, como pegar um empréstimo, comprar moeda estrangeira ou fazer certos tipos de investimentos em seguros, ficam mais caras. Porém, o Congresso reagiu mal ao decreto. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, postou nas redes sociais que os parlamentares pretendem derrubar a medida. O professor titular aposentado da UFMG, Leonardo Avritzer, avalia as discussões entre governo federal e Congresso Nacional sobre o aumento do IOF. Decretos na área econômica são mais difíceis e o IOF, na verdade, foi mudado já diversas vezes, sem passar pelo Congresso. Se de fato o Congresso fizer uma proposta de revogação legislativa, significará duas coisas. Em primeiro lugar, significará uma antecipação completa do processo eleitoral, e, na verdade, uma desestabilização da própria ideia do presidencialismo de coalizão e da base do governo em questões econômicas, desde o início do governo Lula, por mais que o presidente tenha tido alguns problemas no Congresso, porque, de fato, a bancada do Partido dos Trabalhadores e a bancada, vamos dizer, ideologicamente do presidente é uma bancada pequena, ainda assim, nas questões econômicas, o governo prevaleceu. Se o Congresso derrubar o decreto, será uma medida inédita nas últimas 2 décadas e meia. Leonardo Avritzer comenta agora se a queda do decreto pode desmoralizar o governo. Eu não acho que o governo vai ficar desmoralizado, O que vai ficar claro é de que a governabilidade no Brasil vai ter seu custo mais elevado, O Brasil já vive uma crise de governabilidade de pelo menos a segunda parte do segundo mandato da presidente Dilma, o governo Temer. O governo Bolsonaro estabilizou a governabilidade, na melhor das hipóteses, durante um ano, primeiro da gestão Arthur Lira, e o presidente Lula estabilizou a governabilidade no sentido que ele fez uma ampla coalizão que mostrou que é possível governar ainda que em condições difíceis. A derrota desmoraliza o sistema de governo no Brasil, o sistema político. O especialista Leonardo Avritzer detalha agora como podem ficar as dívidas públicas sem o reajuste do IOF. Bom, as contas sem o IOF ficam numa situação muito difícil, O Brasil já tem uma dívida pública grande e essa dívida pública grande está submetida a uma taxa de juros acima de 14%. Sem o IOF, isso vai significar que as previsões de aumento muito significativo da dívida pública vão se tornar realidade. Repórter Gustavo Cícero. E o Congresso dá 10 dias para que o governo tenha uma alternativa ao aumento do IOF. Confira o comentário da economista Rita Mundim. A palavra da especialista em economia, Rita Mundim. Estamos no Brasil com a possibilidade real do decreto do IOF ser barrado no Congresso. O presidente da Câmara, Hugo Mota, deu 10 dias para o governo apresentar alternativas à cobrança do IOF. Diante dessa pressão legítima de quem produz e até do sistema financeiro, porque o aumento do imposto irá produzir inadimplência para quem empresta dinheiro, função dos bancos comerciais. E o resultado disso é que nós estamos diante de uma equipe econômica perdida nos seus gastos, sem coragem política de cortar as suas despesas, mas com coragem política de admitir, como admitiu Fernando Haddad, e de pressionar, como pressionou Fernando Haddad, de um provável apagão de serviços públicos ainda nesse ano de 2025. Imaginem no ano que vem. O que estamos vendo e vivendo é fruto da incoerência do governo, da falta de planejamento, de excesso de gastos e da miopia política de corrigir a equação do equilíbrio das contas públicas apenas
pelo lado da receita, sem fazer a parte dele das despesas, acreditando que o povo é bobo e que não está percebendo esse excesso de gastos e, acima de tudo, o mau gasto. O dinheiro do contribuinte não está sendo usado da forma adequada e está sendo usado exageradamente. É interessante que a gente vê os números de uma economia aquecida, um CAGED batendo recorde histórico de geração de postos de trabalho, a taxa de desemprego medida pelo IBGE através da PNAD contínua atingindo 6,6%. Se a economia está aquecida, onde está o dinheiro arrecadado pelo governo que, com certeza, está vivenciando um aumento das receitas? Só que eles conseguem aumentar as despesas muito mais do que conseguem aumentar as receitas. Dia Mundial da Esclerose Múltipla. Entenda melhor sobre essa doença. Quase 3 milhões de pessoas no mundo têm esclerose múltipla e a maioria recebe o diagnóstico entre os 20 e 40 anos de idade e acontece 2 a 3 vezes mais em mulheres do que em homens. Hoje, Dia Mundial da Esclerose Múltipla, a Associação Brasileira estima que cerca de 40 mil brasileiros convivem com a doença, sendo 85% mulheres jovens e brancas entre 18 e 30 anos. A doença, infelizmente, é difícil de ser identificada logo nos primeiros sintomas. Quem explica é o neurologista e professor da AFIA Educação Médica Belo Horizonte, Felipe Marques Cunha. A gente apresenta vários sintomas inicialmente na doença que são sintomas comuns do nosso dia a dia, como a dormência em um lado do corpo, como a visão embaçada, como a alteração do equilíbrio, uma dificuldade muitas vezes de controle do xixi, muitas vezes uma fadiga, e esses sintomas são confundidos com algo corriqueiros, com algo comuns, ligado a estresse, cansaço, algum processo infeccioso. E o grande problema é que muitas vezes esses sintomas são transitórios e têm melhoras, muitas vezes espontâneas. Então essa é a grande dificuldade que a gente tem para identificar realmente a doença e caracterizar. A esclerose múltipla é uma doença autoimune que ataca diretamente o cérebro. Como as mulheres têm um sistema neurológico mais ativo, de acordo com o neurologista, elas acabam mais vulneráveis a desenvolver a doença. A esclerose múltipla é uma doença autoimune. E, por natureza, as mulheres têm um sistema imunológico mais ativo, mais propenso a essas respostas inflamatórias, que ajuda ela a encontrar infecções, mas ao mesmo tempo aumenta o risco de doenças autoimunes. Então a prevalência é muito maior em mulheres jovens e muito maior em mulheres quando comparado aos homens. A esclerose múltipla não tem cura, mas tem tratamento. No Brasil, praticamente todos os medicamentos são fornecidos pelo SUS, o Sistema Único de Saúde. Em Belo Horizonte, apenas um dos hospitais de referência realiza cerca de 300 atendimentos por mês a pacientes com esclerose múltipla. Repórter Clarissa Guimarães. Por aqui não tenho mais tempo, nós voltamos na segunda-feira com mais informações de Rio Paranaíba e toda a região no nosso Panorama da Notícia, outras informações do nosso site, paranaíbaagora.com.br. Um forte abraço para você, um ótimo fim de semana e até segunda-feira. Final do Panorama da Notícia. Agora você já sabe o que está acontecendo no Brasil e no mundo. Podcast Panorama da Notícia. Grupo Nova Aliança. Da produção primária ao produto final. Cuidamos de cada etapa para garantir queijos e cremes com qualidade superior, atendendo as melhores fábricas e negócios do Brasil. Laticínios Nova Aliança. Do campo à sua mesa. Na Agrocarmo, tem tudo pro campo e agora também para sua casa. Você encontra saúde animal, pecuária leiteira, manutenção em tanques e ordenha, produtos de higienização leiteira, medicamentos veterinários e as deliciosas rações Especial Dog para o seu cão e gato. E tem novidade! Agora também oferecemos instalação e manutenção em refrigeração, além de conserto de eletrodomésticos como geladeiras, freezers e muito mais. Atendemos Carmo do Paranaíba e toda a região. Anote aí, WhatsApp 34 3851
4698 ou venha nos visitar na Avenida Presidente Tancredo Neves, 1500, bairro Paraíso. Agrocarmo, do campo ao lar, cuidando de tudo para você.